né? Juliana Dura lá nas perguntas com o presidente da CNI. Hoje ela está aqui para falar da repercussão na economia da prisão domiciliar do Bolsonaro. E aí, Juliana, bom dia. Pedro, bom dia para os nossos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Aumentou, claro, esse clima de tensão na economia depois da prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, porque os argumentos para a sanção aos produtos brasileiros não são argumentos econômicos, são argumentos políticos. Então, se há um tensionamento desse cenário político, isso faz com que aumente o risco de novas sanções contra produtos brasileiros. O dólar abriu em alta aqui no Brasil, valendo R$ 5,53, que é o primeiro termômetro desse aumento de percepção de risco em relação ao Brasil. Nossa moeda perde valor em relação ao dólar no momento em que se espera que o risco de novas sanções, tarifas que possam prejudicar ainda mais a economia brasileira possam ser acionadas. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, não acredita que os Estados Unidos vão aumentar as sanções comerciais ao Brasil por conta desse episódio agora envolvendo o ex-presidente. Ontem, numa entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, do qual eu participei, ele disse que o Brasil já está no teto das tarifas, né, em relação ao mundo. Saímos do piso de 10% para 50% de tarifas de importação para produtos brasileiros, e ele acha que o que teria potencial de aumentar as sanções contra produtos brasileiros seria retaliações por parte aqui do Brasil. E o governo já disse que não está colocando isso como uma possibilidade, né? A gente responder tributando também os produtos americanos, até porque isso acabaria também sendo um tiro no pé, né, aqui para a gente, encarecendo custo de produção. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem numa entrevista na Band News TV e na rádio que ele vai levar à mesa argumentos técnicos, né? Deixou claro que argumentos envolvendo independência de poder e soberania nacional não vão entrar na mesa de negociações com os Estados Unidos. Disse que vai ter mais uma conversa com o secretário do Tesouro americano e que vai levar um ponto que é fundamental aqui, que tem sido muito falado, para convencer os Estados Unidos de que nós temos vantagens a oferecer a eles, de investimentos estratégicos. O ministro Haddad citou os minerais críticos e as terras raras, como o nióbio, lítio, que são usados em semicondutores, em baterias, onde o Brasil tem a segunda maior reserva depois da China, sendo que a China é uma grande produtora dessas terras raras e o Brasil, com toda essa riqueza, não produz quase nada porque não explora, não tem a tecnologia de exploração. Então os Estados Unidos poderiam se interessar em colocar dinheiro aqui e explorar a partir aqui do Brasil, competir com a China. Falou também que vai levar para os Estados Unidos o maior custo-benefício de produção eólica e solar, que os Estados Unidos precisam, a gente também, abastecer os data centers, os armazenamentos de dados que precisam de muita energia. E confirmou que vai socorrer pequenas e médias empresas aqui do Brasil, enquanto o governo continua nessa negociação. Volto com vocês. Obrigado, Juliana Rosa, pela participação. Ricardo Capriotti está conosco já para trazer as notícias do esporte, como acontece nesse horário no Jornal Gente. O Santos ganhou, Neymar fez 2 gols e o torcedor do Santos ficou feliz ontem à noite, hein, Capriotti? É isso aí, Pedro, bom dia a você, a todo mundo que está conosco. O torcedor santista ficou satisfeito, quase 40 mil santistas estiveram no estádio do Morumbi, quase 38 mil, não é? E uma noite de festa para o torcedor do Santos, porque o Morumbi foi um palco muito importante nessa reaproximação do Neymar com a torcida santista aqui em São Paulo, né? Porque na Vila Belmiro a gente sabe que lá é uma festa mesmo. E aqui o Neymar deitou e rolou. E era um adversário bem ao feitio para o Santos vencer e começar a deixar para trás essa história de zona do rebaixamento, né? Porque o Juventude é um dos piores times do campeonato, penúltimo colocado no Brasileirão, trocou de técnico, não é? O Thiago Carpini está voltando ao Juventude, foi o técnico do acesso em 2023. Ele entra no lugar do Cláudio Tencati para tentar salvar a equipe que tem somente 11 pontos ganhos. E quando a bola rolou, aí o Santos
não deu moleza, não é? Neymar chamou a responsabilidade e conduziu o time à vitória. Ele marcou 2 dos 3 gols do Santos, o primeiro narrado assim pelo Ulisses Costa. E vem Neymar, domina para o time do Peixe, vai para a finta, abriu jogada pelo setor que esquerdo, deu para Rolenzer, ele abre o compasso, bateu bem pro gol, a bola sobrou para Neymar, bateu! Oh, que legal, não é? E essa identificação do Neymar com o torcedor santista, depois do jogo ele falou, não é? Dessa presença do Santos no Morumbi, ele gostou de estar no estádio São Paulino. Vamos ouvir aí, Neymar. É especial jogar aqui no Morumbi com a camisa do Santos, né? Sempre me senti bem, sempre fiz gols, e a maioria das vezes saí vitorioso. Então, faz um dia que aconteceu isso e eu fico feliz. Obviamente que remete a memórias passadas. E a gente fica feliz com isso, né? Aproveitar o momento, estamos felizes com a vitória e continuar crescendo no campeonato. Em compensação, ele falou que no gramado do Allianz Parque ele não joga. Diz que é gramado de futebol society e não joga no Allianz Parque. Essa vitória do Santos coloca o time agora na 15ª posição, fora da zona do rebaixamento, com 18 pontos, 3 acima do Vasco da Gama, o primeiro na zona da degola. E agora o Santos volta as atenções para a rodada do fim de semana, a 19ª, quando o time vai visitar o Cruzeiro no Mineirão. Eu falei há pouquinho do Palmeiras e uma informação aqui para a gente fechar. O Palmeiras anunciou ontem a contratação do lateral direito Kelvin, do CSKA Moscou da Rússia. O Kelvin foi revelado pelo Guarani de Palhoça, passou pelo Atlético Paranaense, tem 24 anos de idade e o Palmeiras pagou 5 milhões de euros para ter 100% dos direitos do atleta. Pedro. E o Jornal Gente fica por aqui. A partir de agora, está chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O resultado da segunda chamada do ProUni para o segundo semestre de 2025 está disponível com a lista dos aprovados no portal de acesso ao ensino superior. Quem for pré-selecionado precisa entregar a documentação que comprova as informações até o dia 11 de agosto diretamente na instituição de ensino, seja presencialmente ou de forma online. As faculdades devem oferecer nos seus sites um espaço específico para o envio desses documentos. Se isso não for possível, devem ter funcionários para receber a documentação no local do curso durante o horário normal de funcionamento. Também é obrigatório fornecer um comprovante de que os documentos foram entregues, seja em formato físico ou digital. Quem não for pré-selecionado ou perder a vaga por falta de formação de turma, pode participar da lista de espera. Por isso, é preciso manifestar interesse nos dias 18 e 19 de agosto. E o resultado sai no dia 22. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, uma excelente terça-feira para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora com o Jornal Gente, com o Pedro Campos, com a Sônia Blota, com a Thaís Freitas e o Cláudio Humberto. Participação também do Ricardo Capriotti falando de esportes no final do Jornal Gente. Amanhã tem mais, às 8 horas da manhã, depois do Primeira Hora aqui na RB e na tela da Band News TV. O Manhã Bandeirantes está chegando e até às 11h30 da manhã, eu, Heitor Fredo, convido você a acompanhar o giro da notícia do que acontece na região metropolitana de Campinas, no nosso estado de São Paulo. Mas claro que hoje o noticiário nacional também vai tomar conta com a sua participação, a sua opinião, a sua análise, sua crítica, a sua sugestão de assunto, sempre fundamental para a nossa programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje prometo que eu vou deixar um espaço maior para a gente também ter os ouvintes discutindo e falando dos temas
Eu sei que vocês também estão a fim de participar. O Manhã Bandeirantes começa sempre às 10 da manhã com os trabalhos técnicos na mesa de som do Leandro Lopes, na central técnica o Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. Você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas em FM 85.7, pelas plataformas digitais como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e a nossa transmissão do YouTube já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com os bastidores direto dos nossos estúdios do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel. Manhã com orientação para os motoristas que seguem pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista, sempre convidando você que nos dá carona pelas estradas, pelo FM 85.7, a saber como está o seu caminho. Na rodovia Anhanguera, no sistema Anhanguera Bandeirantes, trânsito está mais carregado do que o normal para o motorista que segue para a capital paulista. Sabe aquele trecho que eu falo que todo dia tem congestionamento em Jundiaí? Hoje o congestionamento está maior. São 4 quilômetros a partir do KM 64, seguindo até o quilômetro 60. Também na rodovia Anhanguera, o motorista enfrenta a lentidão no para e anda na chegada à capital paulista do quilômetro 14 até o quilômetro 11. Na rodovia dos Bandeirantes também tem trânsito lento na chegada à capital paulista, mas nos outros trechos sentido capital tá fluindo bem. A vida do motorista não está com dificuldades. No sentido interior, tanto a rodovia Anhanguera quanto a rodovia dos Bandeirantes têm boas condições de tráfego. No corredor Dom Pedro I, a concessionária registra um aumento de fluxo na velocidade a partir de agora, às 10h05 da manhã, porque até agora há pouco, tanto na Dom Pedro quanto no anel viário Magalhães Teixeira, motorista tinha que ir lentamente pelo excesso de veículos. Não chega a parar completamente, mas aquele limite de 100 km por hora, o motorista seguindo a 60, 70, no máximo por conta do número intenso de carros que estão seguindo pelo mesmo caminho. Na rodovia Zeferino Vaz, lentidão para o motorista que sai de Paulínia e segue sentido Campinas, na altura do trevo de Barão Geraldo, ainda registrada neste momento. O Manhã Bandeirantes traz para você também as informações sobre a previsão do tempo numa manhã mais gelada do que ontem. Os termômetros do CEPAGRE neste momento marcam 18 graus, com vento diminuindo a nossa sensação térmica na casa dos 17 km por hora. A umidade relativa do ar está mais baixa e o cheirinho de chuva se faz presente na região metropolitana de Campinas. 71% de umidade relativa do ar. E para hoje, a previsão é de tempo instável. Há, segundo o CEPAGRE da Unicamp, uma pequena possibilidade de chuva fraca de forma isolada na região metropolitana de Campinas. O sol aparece entre muitas nuvens, quase não dando as caras por aqui, e a presença de mais umidade ameniza um pouco o tempo seco. Mas a temperatura não vai subir muito não. A máxima prevista para esta terça-feira, 5 de agosto de 2025, é de 23 graus. É por conta de uma frente fria que vem da região sul, que ainda se faz presente no estado de São Paulo, mas que já está se afastando aos poucos e assim deve deixar a quarta e a quinta-feira com dias mais quentes. Temperaturas vão subindo. Se hoje a máxima é de 23, amanhã a máxima prevista de 25. Na quarta-feira, 27 graus. Aos poucos a gente vai se despedindo da estação mais fria do ano. Já já tem primavera chegando e o frio vai embora com ela também, com o inverno que ainda se faz presente. Nas últimas horas, um acidente foi registrado na cidade de Sumaré, mais especificamente na Avenida Minaça. Um carro de luxo e uma moto se envolveram nessa colisão e que ainda tem uma investigação aberta. O acidente grave foi no final de semana, mas está ainda em apuração por parte das autoridades. Isso depois que o condutor de uma moto, um jovem de 18 anos, cruzou a avenida pela contramão e atingiu em cheio um carro de luxo. Ele foi arremessado, atingiu 2 postes antes de cair no chão. A Polícia Civil investiga o caso, a moto foi apreendida e o condutor foi preso em flagrante, porque a moto que ele estava pilotando tinha adulteração na placa. Ele está
ainda sendo atendido pela equipe médica, ficou hospitalizado no Hospital Estadual de Sumaré, foi socorrido pela equipe do SAMU, não tem habilitação para pilotar motos, a moto estava adulterada e o inquérito já está aberto para a investigação completa deste caso. 10h08, deixa eu trazer aqui nesse início do nosso Manhã Bandeirantes uma informação que é extremamente preocupante, mas que vem ao encontro de um trabalho que está sendo realizado agora no estado de São Paulo. Mulheres com deficiência sofrem até 7 vezes mais violência do que homens também com deficiência. Os dados são do Atlas da Violência 2024, que revelam que enquanto 3.064 mulheres foram abusadas sexualmente, contando só o recorte de 2022, também há casos com homens envolvendo 442 vítimas. Mas não apenas a violência sexual está diretamente ligada a pessoas com deficiência. Há um registro muito grande no país de mulheres com deficiência intelectual que enfrentam violência doméstica, violência psicológica e outros tipos de abuso na sociedade, muitas vezes cometido dentro da própria casa. Aqui no estado de São Paulo, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência abriu inscrições para a edição 2025 do curso O Atendimento à Mulher com Deficiência Vítima de Violência, uma qualificação destinada a profissionais que atuam em serviço de acolhimento e garantia de direitos, como delegados ou delegadas, promotores, assistentes sociais e outros agentes públicos que lidam diretamente com essas vítimas. Para a gente falar mais sobre esse assunto, nosso convidado já na linha conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes é o Marcos da Costa, secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado de São Paulo. Secretário, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Uma alegria estar com você falando desse tema tão relevante, tema da violência, da prevenção contra a violência da mulher com deficiência. Toda vítima de violência precisa de um atendimento especializado, um atendimento humanizado, em que ela se sinta acolhida. Quando a gente fala de mulher, isso também entra na discussão a respeito da preparação desses profissionais. Para a mulher com deficiência, é ainda mais urgente, mais necessária a capacitação desses profissionais, secretário? Ele tem elementos que precisam ser enfrentados. Então, por exemplo, a mulher surda, né? Imagina uma mulher surda e normalmente o surdo, principalmente o surdo que nasce surdo, né? Com deficiência auditiva, ele não é letrado em português. Então imagina você chegar numa delegacia de polícia, um surdo, e tentar, uma mulher surda, tentar explicar para a autoridade policial a violência que sofreu, onde foi, como foi feita, como foi praticada, etc. Né? A pessoa com deficiência visual, o cadeirante, enfim, e com deficiência intelectual a mesma coisa. Então esse curso procura exatamente fornecer elementos para que a rede de apoio, todas as pessoas, os profissionais que trabalham com pessoa com deficiência, saibam como fazer esse acolhimento. E aí fortalecendo toda essa rede de apoio. Porque realmente a situação é muito, muito dramática. Quando nós temos visto os números da violência contra a mulher no Brasil todo, são números extremamente elevados, mas a pessoa com deficiência, a mulher com deficiência tem essa questão, a capacidade de reação dela é menor. E por isso que precisa ter uma atenção a mais, né? E fortalecendo a rede, nós esperamos, temos a confiança de que nós também favoreceremos o ambiente de prevenção e com isso a gente consiga derrubar, em relação a uma pessoa com deficiência, os números de violência. A nossa sociedade hoje discute muito o capacitismo, que é a discriminação, o preconceito contra a pessoa com deficiência, naquela crença de que elas são incapazes de fazer algo, de que elas são tratadas e se sentem inferiores em função de uma sociedade que a enxerga de cima para baixo. O capacitismo também é discutido nesse curso, secretário? Então, o curso faz parte de um programa que chama Todas em Rede. Esse programa da Secretaria tem 4 eixos. O eixo da prevenção contra a violência, que nós falamos, o eixo da saúde na mulher com deficiência, o eixo da autonomia financeira, que é importante para dar
independência mulher com deficiência, e o eixo da liderança feminina. Nesse eixo da liderança feminina, nós mostramos que a mulher tem, não só, ela tem capacidade de exercer na sua plenitude a cidadania, ela não pode enfrentar barreiras, né? Desde que não tenham barreiras. Imagina uma cadeirante chegar no local e ter escada, não ter uma rampa para subir. Ou uma pessoa cega não ter acesso à comunicação por braille, o piso tátil acessível. Então, desde que ela não encontre barreiras, ela vai exercer a cidadania na plenitude. E isso também elimina a questão do capacitismo, porque as pessoas vão ver que a pessoa com deficiência é um cidadão como qualquer outro, que tem plenas condições de ajudar a sociedade, ajudar uma empresa e exercer a sua cidadania de forma completa. Secretário, quem estiver acompanhando a gente, quiser acompanhar mais de perto esse curso, ele está aberto a toda a população, ele está aberto apenas a quem trabalha diretamente com os deficientes, porque, claro, são questões que vão muito além de um único atendimento, mas de uma sociedade que precisa enxergar novamente a pessoa com deficiência. Como é que a gente pode fazer parte também dessas aulas? Então, nós temos um conjunto grande de cursos. Eu exemplifico com o curso Libras. Nós abrimos por mês mais de 3 mil vagas, que é oferecida a qualquer pessoa. Nós temos cursos para pessoas com deficiência, curso para as mães, curso para profissionais. No caso desse curso Transrede, essa vertente da prevenção, ela é oferecida para mulheres com deficiência, para familiares que cuidam da mulher com deficiência, então as mães, as filhas, enfim, parentes e profissionais ligados à prevenção contra a violência. Então ali é específico para isso. Mas nós temos diversos outros cursos que qualquer pessoa da população tem acesso e a gente pretende com isso ajudar para tornar São Paulo um estado com um ambiente cada vez mais de inclusão, de respeito, de dignidade para todas as pessoas. Nós estamos conversando com Marcos da Costa, secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Secretaria, inclusive, que no final do último mês de julho apresentou um novo polo, numa parceria, numa inauguração, novo polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, na Escola da Inclusão, que fica no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, em São Paulo. Uma iniciativa para fortalecer as políticas públicas de educação inclusiva ao integrar oficialmente a Escola da Inclusão à rede de polos da Universidade Estadual. Secretários, conta um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa e é possível que ela seja ampliada para outras universidades também que são do Estado de São Paulo, que estão sob a gerência do governo do Estado? Perfeito, nós temos uma parceria com as universidades paulistas públicas, USP, Unesp, Unicamp e Univesp, e com as federais instaladas em São Paulo, além de institutos como IPT e entidades que trabalham com pessoas com deficiência. Essa parceria nos permitiu criar polos de pesquisa. Então, em Campinas, por exemplo, nós temos a Unicamp, um polo de pesquisa financiado pelo governo do estado, com grandes pesquisadores para desenvolvimento de inteligência artificial em prol da pessoa com deficiência auditiva. Em São Paulo, nós temos com a USP para desenvolvimento de exoesqueleto e em Bauru, com a Unesp para desenvolvimento de órteses e próteses. Nós criamos também nessa parceria uma disciplina nova, inédita no Brasil, que está no mundo, chama Disciplina Paulista de Acessibilidade e Inclusão, que é oferecida para todos os alunos da USP, Unesp, Unicamp e Univesp, e que procura levar para todas as áreas do conhecimento humano, então o estudante de Direito, de Medicina, de Engenharia, Comunicação, Arquitetura, enfim. É uma disciplina facultativa que busca levar para esse estudante conhecimento sobre ética, sobre história, sobre direito, sobre desenho universal, sobre capacitismo, para que esse estudante hoje, que vai ser o advogado amanhã, vai ser o engenheiro, vai ser o arquiteto, vai ser o comunicador, ele conheça e não tenha preconceitos em trabalhar com a pessoa com deficiência. Nós lançamos essa disciplina, Heitor, em janeiro desse ano. Nós fechamos o primeiro semestre com 10 mil estudantes formados nas nossas universidades, né? Então, o estudo faz parte de uma grande parceria e a Univesp sempre nos dando a plataforma, nos permitindo utilizar a plataforma para dar uma dimensão estadual e em volume também
que os nossos cursos consigam atingir um número cada vez maior de pessoas. Lembrando também que nós inauguramos recentemente o Centro TEA Paulista, né, aqui na capital, e o governador Tarcísio pediu para que a gente comece tudo para instalar um Centro TEA por região administrativa, né? E nesse Centro TEA também nós temos cursos voltados à pessoa com deficiência, às mães, aos profissionais, sempre através da escola, em parceria com a Univesp na plataforma virtual. Secretário, para a gente finalizar, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência também tem abertura de inscrições para o credenciamento de instituições especializadas no serviço de ecoterapia. Conta pra gente um pouquinho mais desse trabalho e como a ecoterapia também ajuda no dia a dia, por exemplo, de pessoas com transtorno do espectro autista. A ecoterapia é um método terapêutico maravilhoso, né? Trabalha com cavalo. Então nós oferecemos ecoterapia de criança a partir de 3 anos até 18 anos, até jovens até 18 anos de idade. E o cavalo nos ajuda em 2 sentidos. O primeiro, estabelecer vínculos, laços, a afetividade, né? Que muitas vezes, por exemplo, o autista com um grau de suporte maior, ele tem dificuldade de estabelecer com as pessoas. E uma vez que ele conhece o sentimento da afeição a algo, a alguém, no caso o cavalo, né? Esse sentimento ele consegue trabalhar melhor com os próprios familiares, os amigos. Isso vai tornando a socialização daquela pessoa mais efetiva, né? E na outra ponta, a anatomia do cavalo permite que aquele que cavalgue nele consiga exercitar músculos que às vezes, contra uma deficiência, ou no caso do autista, no suporte maior também, ele normalmente não exercita. E isso, não raras vezes, leva essa criança e adolescente a não andar. Então, enquanto método terapêutico com os profissionais, fazendo a indicação, né? Isso ajuda na movimentação da criança e não é raro a gente ver uma criança que tenha dificuldade para andar, ao final do tratamento, ela tenha condições de se movimentar. Então é muito importante essa metodologia e tem dado resultados maravilhosos. Nós temos a secretaria hoje na capital, no Parque da Água Branca, nós temos 80, aumentamos para 120 crianças o atendimento. E agora nós abrimos edital para que entidades que trabalhem, que tenham conhecimento técnico, comprovem o conhecimento técnico, lidando com a ecoterapia, elas possam se inscrever junto à secretaria, né? E a secretaria, oferecendo subsídio, a gente aumente o número de atendimentos no estado inteiro de São Paulo, tanto na capital, na grande metrópole, nas regiões administrativas do estado, no interior e no litoral também. Então está aberta a inscrição, qualquer entidade que trabalha com ecoterapia tem possibilidade de fazer essa inscrição no site da secretaria pessoacondeficiência.sp.gov.br. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com Marcos da Costa, secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui no estado de São Paulo, falando sobre os projetos, capacitação no acolhimento a mulheres com deficiência, instituições de ecoterapia, trabalho voltado também às universidades paulistas. Secretário, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, espaço sempre aberto para a gente falar de um tema tão importante aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Um bom dia, bom trabalho ao senhor e toda a sua equipe. Eu que agradeço, um abraço a todos, fico à disposição. Grande abraço. São 10h22, girando a informação desta manhã de terça-feira, porque aqui em Campinas tem operação da Polícia Civil e é operação grande no combate a uma organização criminosa envolvida em falsificação de medicamentos, incluindo anabolizantes e remédios emagrecedores. A Polícia Civil identificou que essa quadrilha movimentou cerca de 25 milhões de reais nos últimos 5 anos. São 85 mandados de busca e apreensão e mais 35 de prisão. Isso acontece em 12 estados. O trabalho começa no estado de São Paulo, mas se amplia para boa parte do Brasil e tem alvos na região metropolitana de Campinas. Ações que acontecem em Campinas, Louveira, Sumaré e tem mandados sendo cumpridos também em Jundiaí. Segundo as investigações que começaram há cerca de 1 ano e começou com o trabalho da Central Especializada de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil,
A quadrilha atuava por meio de uma empresa clandestina para produzir e vender sem autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esse tipo de medicamento. Produtos que eram comercializados para pessoas físicas sem apresentação de receita médica do controle especial. Então estamos falando de uma operação que começou às 6 horas da manhã. Além das cidades aqui da região, tem policiais espalhados no estado de São Paulo, na capital paulista, em Guarulhos, Mogi das Cruzes, Cotia, São Caetano do Sul, São José dos Campos, Jacareí e São José do Rio Preto. Os estados onde a polícia está atuando agora com o apoio das equipes locais: Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Mato Grosso, Amazonas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Veja o tamanho desta operação e a descoberta de quanta gente pode estar ou sendo enganada ou alimentando uma rede perigosa para a nossa saúde com a produção de medicamentos e a venda sem nenhum tipo de controle. Estamos falando de anabolizante, de caneta emagrecedora. Muito do que já foi recolhido é justamente o material que seria vendido principalmente em plataformas digitais, mas também estão recolhendo bens que podem ter sido adquiridos a partir dessa movimentação de 25 milhões de reais nos últimos 5 anos, segundo já foi apurado pela Polícia Civil aqui do estado de São Paulo. Um outro caso que também está em investigação é a morte de um motorista de transporte por aplicativo que foi baleado no final do mês passado, em julho, na cidade de Hortolândia, e que após um tempo internado, 12 dias no hospital, não resistiu aos ferimentos. Foi confirmada a morte de Rafael Henrique Borges, de 31 anos, que estava internado desde 23 de julho no Hospital Mário Covas e que foi alvo de uma ação de criminosos enquanto terminava uma corrida aqui para a região. Ele era natural de São Paulo, estava hospedado na casa de parentes em Campinas, pretendia se mudar para a região metropolitana e trabalhava como Uber, realizando corridas para a cidade de Hortolândia também. Na noite do crime, moradores relataram que ouviram um carro acelerando, 3 disparos de arma de fogo e um caso que está sendo investigado como uma tentativa de assalto que termina num homicídio. É a principal linha de investigação desse caso. O celular da vítima foi apreendido para perícia, imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e o repórter Everton Ramos vai contar para a gente o avanço de uma investigação que não é a única na cidade. Hortolândia já registrou, no período de 1 mês, 3 latrocínios. 2 das vítimas eram jovens moças que tiveram como alvo o aparelho celular. E ainda tem um 4º caso lá do início do ano, do presidente de uma escola de samba, uma figura conhecida na cultura de Hortolândia, que também está indo para a linha de um roubo seguido de morte. Não está na estatística oficial da Secretaria de Segurança Pública, mas tem essas características. Reportagem do Everton Ramos para você no Manhã Bandeirantes. 3 latrocínios em um intervalo de 1 mês. A vítima mais recente é o motorista por aplicativo Rafael Borges. Baleado no último dia 23, ele teve a morte confirmada neste domingo, após mais de uma semana internado no Hospital Mário Covas, em Hortolândia. Rafael foi baleado 3 vezes após encerrar uma corrida e deixar uma passageira no bairro Parque Hortolândia. Ele teria sido abordado por 2 suspeitos em uma moto. Os disparos atingiram o tórax, o braço e o dedo. Há uma semana, na terça passada, o crime mais recente. A jovem Gabriela Camargo de Jesus Lima aguardava o ônibus no Jardim Nova Europa, até que um motoqueiro aborda a vítima e anuncia o assalto. Ela entrega o celular, que cai no chão, e na sequência tenta evitar que o aparelho seja levado. Depois disso, Gabriela é baleada 3 vezes. Nessa outra câmera, mesmo ferida, ela tenta fugir, mas cai alguns metros à frente e morre. Em ambos os casos, ninguém foi preso até o momento. Não tem uma polícia, não tem uma segurança e nós, como os comerciantes aqui deste lugar, já sofremos algumas coisas também fora do normal. O primeiro caso a entrar na estatística de latrocínios este ano em Hortolândia é o da Giovana. A tia dela chegou a fazer um apelo. Quantas meninas vão passar por isso, né?
A gente quer justiça, né? A gente quer mais segurança para nossas crianças quando sai da escola, quando sai de casa. É o direito que elas têm, né? A Gi foi comer um lanche, né? Elas têm que ter o direito de ir e vir em segurança. No dia 29 de junho, um domingo, Giovana ia a uma adega com uma amiga no Jardim Nova América. Elas foram abordadas por um motoqueiro que anunciou o assalto e pediu celulares. A jovem teria empurrado ele da moto e foi baleada na sequência. A imagem da câmera mostra a amiga de Giovana pedindo ajuda e lá atrás o suspeito na motocicleta, que faz um retorno para a rua onde o crime aconteceu. 3 dias depois, ele se entregou à polícia em uma delegacia de Campinas. Os 3 casos aconteceram entre os meses de junho e julho e foram registrados como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. São os 3 considerados na cidade de Hortolândia neste ano de 2025. Mas há também um 4º caso, o primeiro do ano, que aconteceu em janeiro e que também terminou em morte após uma tentativa de assalto. O advogado e presidente de uma escola de samba de Hortolândia, Valdir Luiz Saraiva Galo, de 70 anos, voltava para casa nessa moto quando foi abordado por criminosos. O segurança de uma empresa teria trocado tiros com os bandidos, que fugiram após Valdir ser baleado. A vítima ficou quase 2 meses internada no Hospital Estadual de Sumaré e morreu em março. Até o momento, ninguém foi preso. Casos diferentes em uma mesma cidade e que tem aumentado a sensação de insegurança entre os moradores. Não tem polícia, não passa, qualquer horário, qualquer dia com eles não tá tendo hora, não tá tendo nada para roubar aqui esse bairro. Quinto sinal marcando 10h30 da manhã, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a Câmara Municipal de Campinas voltou a trabalhar depois do recesso das férias desse período de julho. Eles chamam salário de subsídio, eles chamam férias de recesso, mas a gente traduz para você o que acontece no Legislativo em Campinas. Ontem foi colocada em pauta a discussão do projeto feito pelo vereador Marcelo Silva para a abertura de uma comissão processante contra o agora ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Zé Carlos. Do jeito que nasceu, morreu a discussão antes mesmo da sessão se iniciar. A gente vai explicar por quê e vai trazer a declaração do que foi apresentado também como justificativa para isso. E a discussão que mais esquentou, tomou conta do parlamento de Campinas, você já pode imaginar qual foi. A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A gente vai trazer algumas das declarações dos parlamentares, a opinião para você entender como a Câmara de Campinas está também empenhada nesse assunto nacional e as reportagens e a nossa equipe a postos cobrindo tudo que acontece nesta terça-feira às 10h31 da manhã. O intervalo é rapidinho. Na volta, esses e outros assuntos, além do giro da sua participação e ainda hoje, Walter Sena conosco também nos nossos estúdios aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Continue conosco, tem muita informação e prestação de serviços para você. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Agência Nacional de Energia Elétrica colocou a bandeira tarifária vermelha, patamar 2. Isso quer dizer um custo extra de R$ 7,87 a cada 100 kWh. O motivo é que choveu menos no país e as hidrelétricas geraram menos energia. Para compensar, foi preciso usar usinas mais caras, como as termoelétricas. Algumas dicas podem ajudar a economizar, mas, verdade seja dita, o maior vilão da conta de luz no inverno é o chuveiro elétrico. Em chuveiros de 5.500 watts, por exemplo, usado por 10 minutos, consome em média 0,9 kWh.
Outras dicas é verificar se a borracha da geladeira está boa, pois se a porta não fechar direito, ela gasta mais energia. Parece pouco, mas faz diferença, já que a geladeira fica ligada o tempo todo. Também vale a pena tirar da tomada a TV, roteador e outros aparelhos que não estiver usando. Mesmo gastando pouco, ajuda a reduzir a conta. O sistema de bandeiras tarifárias existe desde 2015 e mostra quando a energia fica mais cara ou mais barata, dependendo das chuvas, das fontes renováveis e do uso das termoelétricas. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas especiais e tudo que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Toda sexta às 10 da manhã, com reapresentação aos sábados às 10 horas, na Rádio Bandeirantes FM 85,7. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas e 34 minutos, 10h34, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, trazendo as informações da Câmara Municipal de Campinas, porque ontem aconteceu a 42ª reunião ordinária, sessão da Câmara, a primeira depois das férias deste meio de ano, ou recesso parlamentar de julho, se assim você preferir. Propostas que foram discutidas, assuntos que estão em pauta, vereadores que voltaram com algumas ideias e colocaram já uma delas em votação. Projeto de autoria do vereador Carlinhos Camelô, do PSB, foi aprovado ontem pelos vereadores em primeira discussão para a criação do programa 50 Mais em Atividade. É a inserção e manutenção de pessoas com 50 anos ou mais no mercado de trabalho daqui da cidade de Campinas. O vereador disse que o projeto surgiu a partir de relatos durante o mandato dele da dificuldade de reinserção profissional após os 50 anos. A ideia é ter incentivos como a capacitação profissional para mudar a dinâmica do emprego na cidade de Campinas. Destacou ainda o vereador que pretende enfrentar o desafio do etarismo no ambiente profissional, promovendo ações para valorizar a experiência e a capacidade produtiva dessa população. O que diz o projeto de texto, o texto do projeto de lei? Criação de um cadastro único que conecte trabalhadores e vagas disponíveis, específico para quem tem 50 anos ou mais, inclusive para atividades autônomas. A oferta de cursos de capacitação, formação e reciclagem profissional. Campanhas de conscientização voltadas à redução do preconceito etário. E ainda incentivo a concursos públicos que tenham pessoas com mais de 50 anos e que tenham cargos destinados a essas pessoas de Campinas. Está prevista a disponibilização de uma plataforma digital para facilitar o cadastro de empresas e candidatos, e agora depende de uma segunda votação ainda na Câmara, o que deve acontecer, e depois do Poder Executivo, leia-se do prefeito Dário Saad, que vai ser responsável, a prefeitura, pela coordenação do programa e que poderá também firmar parcerias com universidades, associações comerciais e organizações da sociedade civil.
Outro assunto que também está em pauta nessa volta do recesso foram os projetos protocolados pelo vereador Pemínio Monteiro, também do PSB, propondo uma política pública envolvendo os animais, assegurando o direito de pessoas com transtorno do espectro autista circularem acompanhadas de um cão de apoio terapêutico. Um desses projetos, que é esse, o outro institui o programa La Pet Campinas para acolhimento e reabilitação de animais em situação de abandono. Então são duas situações diferentes que vão ser discutidas na Câmara Municipal. O vereador Nelson Osseri, do PSD, enviou uma indicação ao prefeito Dário Saad na volta do recesso, solicitando que a prefeitura disponibilize equipes de pronto atendimento médico na Lagoa do Taquaral todos os dias a partir das 6 horas da manhã. Ele afirma que recebeu várias denúncias e pedidos encaminhados ao gabinete do vereador por quem frequenta o parque, principalmente por corredores que usam as primeiras horas do dia para treinar no entorno da lagoa. E essas pessoas mencionam a ausência de um profissional de saúde, de um ambulatório, logo cedo, caso haja a necessidade. Mas o assunto que também estava em pauta, mas passou rapidinho, foi o pedido de instauração de comissão processante contra o ex-vereador Zé Carlos. O pedido foi feito pelo vereador Marcelo Silva, do PP. E a Procuradoria da Câmara Municipal entendeu que não há fundamento legal para a abertura e o processo dessa comissão processante, já que o vereador Zé Carlos renunciou ao cargo quando um pedido similar a esse foi feito. Para quem não está acompanhando o caso do ex-vereador Zé Carlos, ex-presidente da Câmara, Zé Carlos confessou ao Ministério Público que, enquanto era presidente do Legislativo em Campinas, solicitou propina para manter ou renovar o contrato de uma empresa terceirizada que prestava serviços à casa. O então secretário de Relações Institucionais, Rafael Creato, também admitiu o envolvimento nesse esquema. As confissões foram formalizadas em um acordo de não persecução penal assinado no dia 10 de junho. O vereador afirmou que o valor da propina seria destinado a ele próprio. Segundo o próprio Zé Carlos, ele se comprometeu a pagar R$ 151.800, o equivalente a 100 salários mínimos em 15 parcelas, como uma compensação por esse pedido de propina enquanto era presidente da Câmara. Rafael Creato deve pagar R$ 45.450 em 12 vezes. O advogado do ex-vereador, Dr. Ralph Totma Filho, declarou que o vereador Zé Carlos apenas tem a esclarecer que não foi e não será processado em razão desses fatos, aguardando o seu arquivamento. O inquérito do Ministério Público sobre corrupção passiva começou em 2022. E ontem, portanto, o vereador Marcelo Silva entrou com esse pedido para que a Câmara também avaliasse o caso e, mesmo com o pedido de renúncia, julgasse o ex-colega parlamentar. Mas a Procuradoria da Câmara diz que não há motivos para isso e coube ao presidente da Casa, o vereador Luiz Rossini, fazer a leitura dessa decisão da Procuradoria. Informo que foi protocolado no dia 1º de agosto de 2025 pedido de instauração de comissão processante subscrito pelo vereador Marcelo Silva, em face do ex-vereador José Carlos Silva, a fim de apurar suposta prática de infração político-administrativa que seria incompatível com o decoro parlamentar e a moralidade administrativa. Após encaminhar o processo para análise da Procuradoria, esta concluiu que, diante da renúncia do denunciado, não se vislumbra interesse jurídico na abertura e no processamento de procedimento cuja finalidade última seja a cassação de mandato, uma vez que o denunciado já não mais o detém. Aponta em sua manifestação a existência de decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que a Corte entendeu que mesmo o prosseguimento de processos administrativos que estavam em andamento
e objetivavam a cassação do mandato de vereador e de prefeito, restaram prejudicados após a renúncia. Também afirma que a renúncia ao mandato eletivo não obsta à responsabilização político-administrativa do ex-parlamentar, visto que a aplicação da sanção de inelegibilidade é objeto de específico no âmbito da Justiça Eleitoral. Assim, concluiu no sentido de que o pedido de instauração de comissão processante resta prejudicado, em razão da falta de interesse processual, não se vislumbrando fundamento legal para a votação e abertura de processo de cassação de mandato em face de ex-vereador. Diante disso, acatei a manifestação da Procuradoria e determinei o arquivamento do processo em questão. Esse é o comunicado que eu gostaria de passar a todos os vereadores. Esse é o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini, na abertura da sessão que marcou o retorno das férias dos vereadores nesse período de julho, recesso parlamentar. E agora, como é que fica a situação? Bom, a defesa do vereador Zé Carlos, do ex-vereador Zé Carlos, diz que ele não vai dever mais nada para a Justiça. Ele vai cumprir esse acordo para o pagamento do valor equivalente a quase R$152 mil e o caso vai ser arquivado. Então fica como um pagamento, ele afirma que não chegou a receber a propina, mas é uma forma de ressarcir os cofres públicos pelo fato dele, uma vez presidente da Câmara, ter solicitado essa propina, ter pedido esse pagamento. Se o caso não vai para a Justiça, ele se torna ficha limpa. Cabe, portanto, a uma possível denúncia no Tribunal Eleitoral, na Justiça Eleitoral, para avaliar uma inelegibilidade daqui para frente. Ele não perdeu o mandato, ele renunciou. Walter Sena, a sensação que me passa é de que a Câmara Municipal perdeu o tempo de bola, perdeu o timing dessa investigação. Porque quando a denúncia foi feita em 2022, tinha gravação de conversa dentro de gabinete, tinha indício de todo tipo de pedido de propina e tinha uma abertura de comissão processante nas mãos dos parlamentares. Eles optaram por arquivar, dizendo não, deixa que o Ministério Público investiga. Isso foi virando uma bola de neve que resulta no próprio vereador falando que, sim, fez um pedido de propina. E agora, a casa se baseia numa decisão técnica do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aponta que, uma vez feita a renúncia, não há por que seguir com a investigação. Me parece uma pressa de correr contra um tempo que eles já deixaram para trás. Lembrando, não foram todos os vereadores que votaram pelo arquivamento, que deixaram passar essa bola. Mas agora vai ficar, queiram ou não os vereadores, o gostinho de que a Câmara fez vistas grossas para um caso de corrupção que estava esfregado na cara dos parlamentares. Bom dia para você, Sena. Bom dia, Heitor. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom, é a minha sensação também que ali houve um corporativismo bem grande, né? O meio político é corporativista, eles não gostam de atrapalhar uns aos outros, porque em muitos casos todos estão ali na mesma situação, né? A gente vê isso quando tem denúncias de rachadinha, né? Aqueles assessores que recebem lá um nível salarial alto, sei lá, R$10 mil cada assessor, e o parlamentar contrata um assessor para ganhar 2 mil e devolver 8. Então é aquela tal rachadinha, né? Isso é muito comum em parlamentos do Brasil inteiro, em todas as esferas. E quando um é pego, flagrado de alguma maneira, todo mundo fica ali, não quer falar nada, vamos ver o que vai acontecer, precisa de prova, aquela coisa toda, e acaba livrando a cara do investigado. Nesse caso específico aí, é uma coisa bem estranha, porque embora tenha um parecer jurídico da casa, mas a comissão processante é um processo disciplinar que não se mistura à questão envolvendo lá o processo criminal, civil, que está em outra esfera da justiça. No caso específico aí, é um processo que pode acabar culminando na inelegibilidade do investigado. Então esse é um caso. Embora seja ali, tem que ter um parecer final da Justiça Eleitoral que cuida da elegibilidade,
O problema é que a lei da ficha limpa entende que a pessoa não pode ser condenada por um colegiado. Aí, ela sendo condenada por um colegiado, ela fica inelegível. E a Câmara Municipal, né, o Tribunal de Contas, no caso de prefeito, ou a Câmara Municipal, quando caça um vereador, quando tem uma comissão processante que acaba condenando o vereador, independentemente dele ter renunciado ou não, a Justiça Eleitoral entende que aquilo tenha sido uma condenação de colegiado, então acaba caindo ali na lei da ficha limpa. Então agora vai complicar um pouquinho mais a situação, porque alguém vai ter que ir lá nas eleições, se o Zé Carlos for candidato de novo, e levantar essa questão. Mas, a bem da verdade, ele acabou não sendo condenado, porque ele fez um acordo com o Ministério Público, né? E no caso da Câmara, a Câmara achou por bem não tocar a comissão processante. É um imbróglio que fica com aquela sensação de que sim, a Câmara lavou as mãos e não quis colocar a mão nessa cumbuca. Ano que vem tem eleição para deputado, acho que vai estar muito quente o assunto e acho que Zé Carlos também não tem esse peso político para se eleger deputado estadual ou deputado federal. Mas em 2028 tem eleições municipais, estamos em 2025. Até lá, eu tenho plena convicção de que esse assunto vai cair no esquecimento. Zé Carlos tem base política suficiente para fazer um número X de votos para estar competitivo num partido em que tenham cadeiras à disposição e, a menos que mude algo na justiça, tem uma cara de que ele vai ser candidato em 2028 de novo e com grandes chances de ser eleito. Então, nesse momento, ele está muito bem orientado juridicamente, está com um dos advogados mais respeitados hoje, não só de Campinas, mas talvez do país. Então é um caminho que ele vai pagar financeiramente pela justiça, mas que daqui a alguns anos ele está apto a voltar ao meio político que o consagrou durante todos esses anos. Para quem não tem familiaridade com o tema ou não é de Campinas, o vereador Zé Carlos, ele é parlamentar daqueles discretos, pouco usam tempo de tribuna, pouco fez discurso durante seus últimos anos, mas que nos bastidores é uma figura-chave para cada governo. Desde que eu cubro política em Campinas, ainda no primeiro governo do Hélio, Zé Carlos sempre foi um aliado forte de qualquer que fosse o prefeito. De Dr. Hélio, de Demétrio, depois de Jonas Donizete, de Dário Saad, e continuando nesse mesmo ciclo, se tivesse ganho a eleição Rafa Zimbaldi, Pedro Torinho, ele também faria parte de governo. Então, ele é uma figura central da política de Campinas, embora pouco apareça, mas com bases eleitorais muito fortes, principalmente na região da Vila Padre Anchieta. É a política brasileira, Sena, que conta com o esquecimento do eleitor para no próximo pleito, na próxima disputa eleitoral, velhos nomes aparecerem como se nada tivesse acontecido. É verdade. E é um problema, né? Eu acho que os políticos, de uma maneira geral, em todos os níveis, seja da direita, seja da esquerda, seja do centro, eles esperam alguma coisa bombástica acontecer, uma pressão maior acontecer para tomar alguma medida mais contundente. Eles sempre chegam atrasados, viu? Foi assim no processo da Sanasa, na época do escândalo da Sanasa, no escândalo do Ouro Verde, em Campinas. A Câmara parece que não vê nada. Teve lá a CPI da Saúde que não conseguiu enxergar nada. E daí só quando vem uma denúncia forte, ou da polícia, ou do Ministério Público, ou da imprensa, quando a situação fica insustentável, aí eles montam alguma coisa para tentar dar uma resposta. É terrível, é um modus operandi, para usar um jargão policial, que os vereadores, os parlamentares, os políticos, de uma maneira geral, usam. E a gente vai acompanhando para ver onde isso vai terminar. Agora, quando o assunto é política nacional, disputas ideológicas e os assuntos que vêm de Brasília, aí a Câmara Municipal daqui faz barulho à beça.
Vamos destacar 2 dos vereadores que ontem usaram tempo de tribuna para falar sobre o pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O vereador Marcelo Silva, que foi o autor do pedido de abertura de comissão processante, não falou sobre o tema depois que houve a leitura que nós mostramos anteriormente do presidente da casa, o vereador Luiz Rossini. Mas falou a respeito da prisão domiciliar de Bolsonaro e dos atos que aconteceram no domingo das manifestações em todo o Brasil, também em Campinas, com uma presença considerável de gente no Lago do Rosário e ali também na região da Francisco Glicério. Vamos ouvir o que disse o vereador Marcelo Silva no plenário da Câmara Municipal ontem à noite. Bom, tudo isso mostra que, mais uma vez, os valores aqui no Brasil estão completamente invertidos. É de se lamentar, mais uma vez, a conduta desse ministro Alexandre de Moraes em decretar a prisão do nosso querido Jair Messias Bolsonaro sem o devido processo legal, por terem armado, junto com a imprensa brasileira, esse suposto e ridículo golpe que eles falam e não cansam de falar e de bater na imprensa. É de se lamentar que os valores em nosso país estejam invertidos. E é de se lamentar que um ex-presidiário que foi o chefe de quadrilha do maior esquema de corrupção do mundo está hoje na presidência do Brasil. É de se lamentar como os valores da nossa nação estão invertidos. E por isso que ontem, dia 3 de agosto, o Brasil viveu mais um capítulo histórico. Milhares de homens e mulheres do bem saíram às ruas em todo o país para dizer, de forma clara e corajosa, basta dos abusos do STF, basta de perseguição política, basta de um governo que não respeita a Constituição nem o Estado democrático de direito. Foi uma onda verde, amarela em todas as cidades do nosso Brasil. E aqui Campinas fez bonito, dizendo fora Moraes, fora Lula, anistia já e liberdade já de expressão para todos os brasileiros. Que dito em alto e bom som, e que a imprensa não venha, mais uma vez, de forma vergonhosa, conseguir manipular as pessoas, como fizeram em 8 de janeiro, com tanta desinformação, colocando de forma repetitiva que aquilo era um golpe, era um golpe, era um golpe, e conseguiram inculcar na cabeça de milhões de brasileiros. Que graças a Deus, hoje está sendo desconstruída essa narrativa que foi feita junto da imprensa e com apoio, vocês já sabem de quem. Então, essa taxação foi pelas razões de um país que está sendo governado por um governo ditador que não respeita a liberdade de expressão. Esse é o vereador Marcelo Silva, do PP, na discussão que ocorreu ontem, antes do início da pauta. Então, a sessão da Câmara é assim, ela tem o pequeno expediente e o grande expediente. Pequeno expediente das 6 até umas 7 da noite, quando os vereadores são livres para falar sobre qualquer assunto. Raramente eles falam dos assuntos de Campinas. Depois, no grande expediente, é a pauta do dia em que eles vão votando item por item. A resposta veio de parlamentares da esquerda e a gente destaca o vereador Gustavo Peta, do PCdoB, que subiu à tribuna com uma bandeira do Brasil, esticou a bandeira do Brasil e fez a seguinte declaração em resposta ao colega parlamentar, mas também às manifestações que aconteceram pelo Brasil e que também tiveram seu espaço em Campinas. Essa bandeira é do povo brasileiro, não é dos pseudos patriotas que defendem presidente de outro país que está atacando a soberania do nosso país. Aliás, antes de usar a tribuna aqui para falar dessas questões, quero também comemorar a decisão correta
e acertada do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, de decretar e de decidir pela prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro estava com diversas medidas cautelares e, mais uma vez, ousou desrespeitar a justiça brasileira, provocando a justiça brasileira e todos os brasileiros com suas atitudes irresponsáveis. E por conta disso, nada mais do que justo a sua prisão domiciliar até o momento em que haja o julgamento em definitivo de todos os crimes que ele cometeu contra o nosso país. Aliás, é difícil a gente ficar impressionado com as atitudes desses pseudos patriotas. Até porque foi a turma que já veio nessa casa atacar a vacina contra a Covid-19, é a turma do negacionismo, é a turma que foi para frente dos quartéis defender a volta da ditadura militar que levou o Brasil a ter mais de 20 anos sem democracia, com pessoas sendo perseguidas, muitas foram torturadas, outras foram assassinadas por conta do regime militar que se instalou no Brasil a partir do golpe de 64. Então essa turma do negacionismo, a turma contra a vacina, a turma da ditadura militar, a turma que violou o Conselho Nacional de Justiça para falsificar documento, essa mesma turma, é muito difícil a gente se surpreender com algo que essa turma faça. Mas nesse final de semana, eles conseguiram protagonizar mais um capítulo bizarro da política brasileira. Os pseudos patriotas foram às ruas defender o presidente norte-americano que acabou de atacar a economia brasileira, de atacar a soberania brasileira, com bandeiras dos Estados Unidos, defendendo o presidente que acabou de taxar em 50% vários setores da economia do nosso Brasil. Esse é o discurso do vereador Gustavo Peta, do PCdoB, pegando dois exemplos de como foi a sessão de ontem da Câmara Municipal, quando o quinto sinal marca 11 horas da manhã. Não é novidade ouvir esse tipo de discurso ideológico na Câmara Municipal de Campinas. Muitos dos parlamentares que lá estão usaram essas bandeiras de política nacional para se eleger. Agora, a gente tem que levar em conta também, bom, primeiro que o dia ontem foi de um capítulo à parte, foi de um fato atípico e era mais do que esperado que alguns vereadores usassem isso como seu tempo de bancada. Mas não podemos nos esquecer que no ano que vem teremos eleições para deputados estaduais e deputados federais. E muitos destes, hoje vereadores, vão ser candidatos ano que vem para o Legislativo. Então, o que eu espero, imagino daqui para frente, não que eu considero ideal, mas quando eu digo espero é o que eu tô vendo que vai acontecer daqui para frente, Sena. É cada vez mais uma Câmara Municipal de Campinas se debruçando sobre assuntos além do município. Porque para você ser eleito deputado estadual, deputado federal, você precisa ali estar num partido competitivo e ter como uma base para federal pelo menos uns 100 mil votos. O que é muito difícil em Campinas com a competitividade entre tantos nomes da cidade e com o fato de que não é garantia de que o campineiro vai votar em candidato de Campinas. Isso é fenômeno histórico já das últimas eleições. Então, se o campineiro não vota só em campineiro, me dá uma sensação de que os vereadores vão fazer discursos que vão além do município, além da região metropolitana, para tentar furar uma bolha, para eles também conseguirem o coração do bolsonarista, o coração do anti-bolsonarista, o voto mais ideológico do que o voto regionalizado. Embora a sensação que me passe é que, no final das contas, isso não vai fazer muita diferença não, viu, Sena? Eu acho também que não faz absolutamente, até porque as duas bolhas já sabem exatamente o que os candidatos pensam.
né? Então, eles tentam marcar território aqui, fazer um protesto ali, falar mais grosso aqui, mas o problema é isso, né? Que a política está dividida, os eleitores estão divididos, tem uns eleitores que são em grande número ali no meio, que não pende nem para um lado nem para o outro, observando, mas que eu acho, né, a essa altura, que esses eleitores do centro estão cansados, né? Porque a gente tem uma coisa divididíssima agora. Então, por exemplo, o petista está torcendo para que o Bolsonaro seja logo preso, né, e comemorando isso, e o pessoal da oposição, que torce pelo Bolsonaro, está torcendo para que o Trump lá endureça as regras contra o Supremo e que compliquem a vida deles ali com relação à lei Magnitsky. Então fica essa coisa, e a gente fica observando até onde esse negócio vai dar, né? Eu tenho uma preocupação enorme porque essas sanções são importantes, as pessoas acho que ainda não entenderam o tamanho da encrenca que são essas sanções, e aí fica essa briga que aparentemente não tem dia para terminar. E acho que os dois lados estão esticando a corda, e o problema é que quando vem essa punição, né, dos Estados Unidos para cá, sempre é bom lembrar, né, não é uma punição contra o Brasil, é uma punição de empresas americanas para proteger legislação e empresas americanas. E infelizmente o mundo inteiro depende, né, do sistema americano. Então acaba uma legislação dessa, acaba, claro, interferindo no processamento, especialmente financeiro, de outro país. E é o que está acontecendo. Então é um problema. A gente está observando, mas aparentemente, Heitor e ouvintes, o negócio está longe de terminar. Acho que vai piorar muito antes de melhorar. E o assunto inflamou em Brasília. A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro faz com que a oposição queira voltar o quanto antes do recesso para que os trabalhos do Legislativo sigam também uma cartilha do que Bolsonaro e seus aliados estão cobrando daqueles que foram eleitos graças ao sobrenome Bolsonaro no santinho. Depois do intervalo, o Manhã Bandeirantes traz reportagens repercutindo a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tiago Prudente preparou uma reportagem sobre esse assunto, ouvindo advogado criminalista, professor de direito constitucionalista. E nós vamos também com a repórter Tayane Mello, depois do intervalo, lá no local onde hoje se concentram algumas manifestações, à porta da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O intervalo é rapidinho. Na volta tem também a sua participação, a sua mensagem, a sua opinião pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A cidade de Campinas foi confirmada como integrante da Comissão Nacional de Cidades Exportadoras, que irá dialogar com o governo federal e estadual sobre as medidas para minimizar os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que entra em vigor nesta quinta-feira, dia 6. A decisão de formar a comissão foi tomada nesta segunda-feira durante a reunião extraordinária da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. A medida oficializada por Donald Trump impõe uma tarifa adicional de 40% sobre produtos do Brasil, totalizando uma taxação de até 50% nas exportações. Segundo o prefeito de Campinas, Dário Saad, 25% das exportações da cidade têm os Estados Unidos como destino, o que representa cerca de 250 milhões de dólares por ano, e a nova medida pode afetar em até 40% na arrecadação da cidade. O prefeito ainda afirmou durante a sessão que pretende atuar ativamente nas tratativas com autoridades de diferentes esferas, para defender os interesses dos exportadores da cidade e da região metropolitana de Campinas. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Giani.
consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 8 minutos, 11:08, de volta com o Manhã Bandeirantes, acionando a reportagem dele que é um eterno Manhã Bandeirante, o nosso repórter Tiago Prudente. Ele preparou um material repercutindo a decisão do ministro Alexandre de Moraes a respeito da prisão domiciliar do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O Tiago conversou com o Dr. Rafael Valentini, que é advogado criminalista, e com o professor de Direito Constitucional, Dr. Gustavo Sampaio. Ele conta um pouco pra gente de como foram as últimas horas após o anúncio feito, que inclusive foi divulgado em primeira mão no Grupo Bandeirantes pelo jornalista Reinaldo Azevedo ontem no programa O É da Coisa, na programação da Rádio Band News e também da Band News TV. Logo depois dessa divulgação, a notícia se espalhou, foi confirmada pelo STF, com a publicidade, inclusive, dos argumentos para esse pedido, e o Tiago Prudente preparou essa reportagem para repercutir o caso. Como uma alternativa à prisão preventiva. A medida extrema no curso de um processo é a prisão preventiva, que é cumprida dentro de um estabelecimento prisional comum, que é o que acontece com a grande maioria das pessoas investigadas e processadas. A prisão domiciliar, ela entra como aquela posição intermediária entre a prisão preventiva, grau máximo, e as medidas cautelares, que era justamente aquilo que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tinha contra si. A prisão domiciliar costuma ser concedida quando o condenado ou investigado não representa risco de violência. Além disso, geralmente, quando atende a alguns critérios, como, por exemplo, idosos acima de 80 anos, gestantes, mulheres com filhos até 12 anos e pessoas com doenças graves. Nessa modalidade de prisão, a pessoa fica em sua própria casa, sem o direito de deixar o local, e também só pode receber visitas com autorização judicial. No caso de Bolsonaro, as medidas cautelares foram mantidas. Portanto, o ex-presidente também não pode utilizar as redes sociais. A filha, que mora no mesmo lar onde ele está preso hoje, a esposa, não estão impedidos de entrar na casa, nem precisam de autorização judicial para entrar na casa. E as medidas cautelares não pesam contra elas. Então, elas podem usar telefone celular, a esposa pode usar telefone celular. O que não pode acontecer, e isso continua na medida cautelar, Bolsonaro não pode utilizar telefone delas ou de terceiros. Um órgão do Departamento de Estado americano reagiu à decisão em um post nas redes e criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Disse que as medidas ajudam a silenciar a oposição e ameaçam a democracia. No caso de descumprimento da prisão domiciliar, Bolsonaro pode ser preso preventivamente.
essa prisão domiciliar será computada ao final do processo como cumprimento de pena, o que a gente chama de detração, ou seja, cada dia que o ex-presidente da República permanecer sob regime de prisão domiciliar, isso será descontado de eventual pena que ele vier em caso de eventual condenação. A decisão publicada pelo ministro Alexandre de Moraes subiu o tom na decisão anterior e, ao mandar Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar, ele ainda deixou claro que o descumprimento de qualquer uma das restrições impostas levará a um próximo passo: o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, em prisão preventiva. Assim que o anúncio foi feito, manifestantes já começaram a ocupar o entorno do condomínio onde o ex-presidente Bolsonaro vive no Rio de Janeiro e onde ele vai cumprir as medidas cautelares. Não é algo fixo, por enquanto pelo menos. Não são barracas montadas, um acampamento. Mas ontem teve uma carreata, hoje outras manifestações logo nas primeiras horas do dia e um plantão da imprensa que está ali basicamente 24 horas na porta de um condomínio fechado no Rio de Janeiro. E é para onde nós vamos conversar com a repórter Tayane Mello, para a gente sentir como é que tá o termômetro nesta manhã de terça-feira por lá. Muito bom dia para você, Tayane. Da cidade, cerca de 10 quilômetros da região central, e como vocês podem ver aqui atrás de mim agora, tem um entra e sai normal de moradores. É claro que a imprensa está toda aqui na frente, a gente está fazendo a chamada portaria, né, aqui na frente, acompanhando toda essa movimentação, mas o que a gente viu ontem, né, o cenário de ontem à noite, em que manifestantes vieram até aqui, alguns vieram a pé, outros vieram de carro fazendo buzinaço, desde a região central de Brasília até aqui na frente. Eles até tentaram chegar ali na esplanada dos ministérios, na região da Praça dos Três Poderes, mas houve interdição da Polícia Militar, então eles se dirigiram aqui para a região do Jardim Botânico. Chegaram aqui na frente, falaram palavras de ordem, cantaram o hino nacional, demonstraram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes da prisão domiciliar. Também tinham vários cartazes aqui contra o ministro Alexandre de Moraes, e logo depois, então, essa multidão já se dispersou. Também fizeram oração, enfim. Teve uma grande movimentação ontem à noite, mas hoje de manhã o dia amanheceu bastante tranquilo. A gente, claro, está aqui na frente para acompanhar a movimentação, apesar do ex-presidente estar proibido de sair de casa, né, está com prisão domiciliar. Ele também não pode receber visitas, exceto dos advogados, né, e de familiares que sejam bem próximos a ele. Está com o celular apreendido, não está podendo também ter celular lá dentro da casa dele, mas até então a movimentação aqui é bem tranquila nesse dia de terça-feira. Lembrando que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes pela prisão domiciliar foi depois de postagens do senador Flávio Bolsonaro, né, dos filhos dele em redes sociais, depois daquela manifestação que teve no último domingo, lá na praia de Copacabana, em que o ex-presidente chegou a falar por telefone com os apoiadores que estavam manifestando lá na praia de Copacabana. Então, por conta disso, o ministro Moraes entendeu que ele se aproveitou de redes sociais de terceiros para conseguir postar conteúdos na internet, e ele estava proibido de postar conteúdo na internet. Então, por conta disso, prisão domiciliar decretada, celular apreendido. A Polícia Federal esteve aqui no condomínio no fim do dia de ontem. Ele estava bem tranquilo, né? A gente apurou aqui nos bastidores, entregou o telefone, ele que já até esperava, né, de acordo ainda com informações de fontes, ele já esperava essa prisão domiciliar, já estava esperando essa decisão mais drástica do ministro Alexandre de Moraes, e a defesa diz que foi surpreendida, né? Ele diz que já sabia, mas a defesa divulgou uma nota dizendo que foi surpreendida com essa decisão da prisão domiciliar, reforçou que o ex-presidente não descumpriu qualquer medida, inclusive lembrou, né, que na última decisão do ministro Moraes, o ministro falou que em momento algum o Bolsonaro estava proibido de conceder entrevista
entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos. E a defesa reforçou que ele seguiu rigorosamente todas essas medidas cautelares. Mas não foi assim que o ministro entendeu, então, por isso, ex-presidente Jair Bolsonaro está em casa, sem poder sair, sem poder receber visitas, e a gente segue daqui de Brasília acompanhando, né, todas as movimentações, enfim, todos os últimos detalhes, porque o dia aqui na capital federal vai ser bem cheio, tem reunião da oposição, tem reunião da base também do governo, todo mundo envolvido nesse mesmo assunto, a gente segue acompanhando. Muito obrigado, Tayane Mello. Bom, eu disse anteriormente Rio de Janeiro, mas ele está no condomínio dele em Brasília, na capital federal. Ontem eu dizia a respeito das manifestações que o ex-presidente Bolsonaro fez uma participação por ligação com o filho Flávio Bolsonaro na manifestação de Copacabana e até disse a frase, bom, imagino que esteja sendo orientado pelos advogados. Advogados que agora dizem que não houve descumprimento de medidas cautelares. A questão que pesou na decisão do ministro Alexandre de Moraes não foi o fato dele ter participado por uma ligação da manifestação, mas sim os vídeos que foram gravados de Bolsonaro assistindo por um celular as imagens ao vivo de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro. Vídeos esses produzidos por alguém dentro da casa de Bolsonaro e enviados para os filhos, publicados nas redes sociais de Flávio Bolsonaro, dos outros filhos e de apoiadores políticos. Esse é o descumprimento da decisão. Então, me dá uma sensação, Sena, de que ou o ex-presidente Bolsonaro está sendo mal orientado por advogados sobre o que pode e o que não pode, porque na primeira decisão em que o ministro Alexandre de Moraes chamou a defesa de Bolsonaro para esclarecimentos, ele sai de um encontro político mostrando a tornozeleira eletrônica, e isso é amplamente divulgado pelas redes sociais de veículos de imprensa, mas também são vídeos produzidos pelo filho Flávio Bolsonaro, por apoiadores políticos, por membros do PL. Foi em cima disso que o ministro Alexandre de Moraes fez uma puxada de orelha, deu o cartãozinho amarelo, dizendo: vocês não podem usar essas situações para produzirem conteúdos de Bolsonaro para as plataformas dos seus filhos, do PL ou de outros aliados políticos. Não é com relação à imprensa. Ponto. Agora, o filho de Bolsonaro publica vídeos dele assistindo às manifestações, demonstrando estar emocionado. Então, ou ele está sendo mal orientado sobre o que pode e o que não pode pela defesa, ou eles estão testando todos os limites do judiciário brasileiro. Vamos ver até onde vai. Como aquele jogador que provoca o juiz para ver se ele dá o cartão amarelo e o expulsa. E eu, particularmente, não acho que ele esteja sendo mal orientado, Sena. Não, eu também acho que não. Aí tem dois aspectos. Não é que o direito não é preto no branco, não é claro, o código de nenhuma legislação sempre é claro. Por isso que existem milhares de advogados. Tem mais advogado do que médico, né, em Campinas, no Brasil, em qualquer lugar. Porque justamente por causa da letra do direito não é clara para falar, não, isso aqui está claro que é assim, isso aqui está claro. E às vezes a própria decisão do magistrado não fica muito clara também. Então tem interpretações distintas. Em qualquer processo tem lá a acusação falando uma coisa e dizendo que claramente a lei diz uma coisa e o outro lado, né, do processo, a defesa no caso ali do réu, dizendo exatamente o contrário e os dois estão se baseando na mesma legislação. Agora, é claro que nós temos ali duas personalidades fortes, né? O Alexandre de Moraes querendo escalar cada vez mais, querendo mostrar quem manda, e Jair Bolsonaro, de outro lado, também querendo esticar a corda até o fim, mostrando que ele não está nem aí para o processo. E aí a gente fica, todo mundo fica como você, esperando ver onde é que vai dar isso. Agora, tem um fato, que a prisão domiciliar do presidente Jair Bolsonaro, independentemente de estar certo ou não vamos entrar nesse mérito, porque nem a jurisdição está se entendendo, é que não muda muita coisa do que já estava, né, antes da prisão domiciliar. Aquelas outras medidas cautelares a que ele estava que estavam impostas ao ex-presidente, já deixava ele praticamente sem poder fazer nada, né? Não falar com os filhos, não postar nada nas redes, não dar entrevista, aquela coisa toda. Agora a diferença é que ele vai permanecer em casa em vez de ficar por aí. Então tem toda essa questão envolvendo aí. A gente vai ver até onde vai dar esse negócio, mas uma coisa é fato, não muda nada na cabeça dos bolsonaristas isso, da mesma forma que a prisão do Lula não mudou nada na cabeça dos petistas. Então, do ponto de vista político, não muda nada.
Nesse momento, o senador Flávio Bolsonaro e um grupo de parlamentares de oposição ao governo, parlamentares bolsonaristas, estão em Brasília. Vamos, ao vivo, acompanhar um trecho do que está sendo falado na capital federal. Estão se reposicionando ali, tem um grupo liderado pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. Tá aí em Brasília, agora a gente acompanha. Enfim, a gente está acompanhando em carona também com a Band News TV. Vamos subir o que determinou prisão domiciliar de Bolsonaro. Vamos continuar ouvindo as repercussões. Já foi uma fala que, de uma forma concisa, mostrou o que está acontecendo com o país. Mas eu quero lembrar os senhores... Se você conseguir ficar um fala mais alto para lá, fala mais alto para cá, e os parlamentares do PL, principalmente, que estão reunidos nesse momento. Que nós estamos vivendo um momento de exceção nesse país. Por que eu falo exceção? Há um ovo da serpente. Eu acho que essa é a expressão. Rogério Marinho, que é o inquérito chamado inquérito do fake news ou inquérito do fim do mundo. Eu vou lembrar para vocês um episódio recente que ocorreu aqui e aparentemente passou desapercebido pela grande imprensa brasileira. Há 4 ou 5 dias atrás, 2 deputados federais foram à praça pública, a praça que é do povo, a praça que representa a cidadania brasileira, e de uma forma pacífica e ordeira, né? Colocando inclusive um esparadrapo na boca, começaram um protesto contra a falta de liberdade de expressão, o arbítrio e a censura que estabeleceu no país. De 1h30 da manhã, o oficial de justiça que veio retirá-los da praça pública, por ordem do xerife-geral do país, que é o senhor ministro Alexandre de Moraes, no âmbito deste inquérito do fake news de 7 anos atrás, que cabe tudo, que tem centenas de outros inquéritos em função do inquérito originário, foi simplesmente o governador do estado do Distrito Federal, o senhor Ibanez. Ibanez foi acordado 1h da manhã pelo ministro Alexandre de Moraes para agir como se oficial de justiça o fosse, certamente amedrontado, coagido, né, para que fizesse um serviço ou uma ação que não lhe cabia. Senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, se refere à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a retirada de parlamentares do PL que estavam acampados na Praça dos Três Poderes em protesto contra restrições do ex-presidente Jair Bolsonaro. E nominalmente foram citados os deputados federais Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcantes, do PL do Rio de Janeiro também, Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, e Rodrigo Dazaeli, do PL do Mato Grosso. Eu tenho muito medo, para ser bem honesto, quando começam a usar esses termos de regime de exceção, ditadura da toga, porque isso é uma forma de legitimar atitudes que vão além das 4 linhas, como o próprio ex-presidente gostava de dizer. Porque se você luta contra um sistema democrático, você tem que jogar as regras democráticas. Se candidatar, disputar uma eleição. Agora, se você vende que está num regime de exceção, isso permite que você faça situações diferentes. E não foi uma manifestação ali. O que o ministro Alexandre de Moraes determinou é que não se acampasse na Praça dos Três Poderes em função do que a gente já viu em 8 de janeiro de 2023. Então, enfim, vai longe essa história ainda. E o ouvinte quer também ter o seu espaço, participar conosco. Deixa eu trazer aqui a participação da Silvia Jonas, falando sobre os vereadores de Campinas que só debatem o que não é da alçada deles. Cuidar da cidade, nem pensar. O Edson Elias escreve pra gente: bom dia, Heitor, que circo é esse país, hein? Circo a céu aberto, nem precisa de lona. Só que os palhaços não estão no picadeiro, estão na arquibancada, estão na plateia. Mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Como é humilhante aquela fila da farmácia de alto custo da Unicamp, né? Cheguei 8h30 da manhã, saí de lá 1h30 da tarde. Eita. Muita gente. Existem aquelas pessoas de uso contínuo que poderia chegar em casa, diminuiria aquela fila lá, deixaria só para os casos realmente excepcionais, né? Tipo leucemia, essas coisas assim que eu tô querendo dizer. Poderia fazer, abaixaria até o custo da farmácia, de manter a farmácia, né? Mas falando rapidamente sobre o negócio da prisão do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro, né? Já era de se esperar que o Bolsonaro
sofresse um golpe democrático, um golpe civil e um golpe de liberdade de expressão. A democracia está abalada com essa decisão de Alexandre de Moraes. Essa é a minha opinião. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Participação do DJ Ale conosco aqui no Manhã Bandeirantes. O Tandy Negrão escreve: Heitor, todo o meu apoio ao Alexandre de Moraes, pois, como se diz, ele está agindo dentro das 4 linhas. Primeiro a tornozeleira, agora a prisão domiciliar, depois cadeia na Papuda. Então está certíssimo Xandão. A mensagem que chega também agradecendo a participação aqui do Marco Silva Bedin, direto de Hortolândia. Tamo junto, Marco. Uma mensagem de áudio pra gente fechar a edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos. Esse já foi. Tem mais um. Bom dia, Heitor. Bom dia pra menina da voz de criança aí. Tá de férias, a Nath. Beleza? Tudo bem? Então, rapaz, esse prisão do Bolsonaro aí, esse Alexandre de Moraes é muito bonzinho, não é, cara? Pô, prisão domiciliar. Fazer o que o Bolsonaro fez. Meu Deus do céu. Os caras já era pra estar em cana, enjaulado há muito tempo. Muito tempo mesmo. Então, Alexandre de Moraes tá muito bonzinho com esse bandidão aí desse Bolsonaro. O coisa tá meio aí, meio Walter Senna deve estar meio triste, né, com a prisão domiciliar, apesar de ser domiciliar, mas ele deve estar triste. Ele, DJ Ale também, deve estar meio triste, né? Mas beleza, vamos ver se ele vai ser enjaulado logo, logo. Obrigado. Tiro, porrada e bomba pra todo lado na mensagem aqui que chega do Cícero. A Nath Luquezzi está de férias, ela volta no dia 18, dia 19, na verdade, ela tá de volta aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. A voz pode até ser de criança, mas o conteúdo dela é de gente grande. E Senna, 10 para 7 da noite, você está de volta na tela da Band, no Band Cidade, logo depois do Brasil Urgente. 10 para 7 da noite, estamos a postos. Só o rapaz que me citou aí, não tô nem um pouco preocupado. Rugas de preocupação. Se Bolsonaro for preso, Aécio Neves for preso, Lula for preso, não muda absolutamente nada na minha vida. Eu felizmente, há muito tempo, eu não tenho essa história de administrar e admirar políticos, seja de qual for a sua ideologia. Eu sempre procuro fazer uma coisa equilibrada aqui e achando que às vezes há excesso dos dois lados. Então há uma percepção talvez aí equivocada daqueles que acham, né, que tem que se pender para um lado. E eu sou criticado por bolsonaristas e também por petistas, e isso me dá a segurança de que eu estou no caminho certo. Um grande abraço para você que acompanhou essa edição do Manhã Bandeirantes. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista, com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Ficamos por aqui. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O resultado da segunda chamada do ProUni para o segundo semestre de 2025 está disponível com a lista dos aprovados no portal de acesso ao ensino superior. Quem for pré-selecionado precisa entregar a documentação que comprova as informações até o dia 11 de agosto diretamente na instituição de ensino, seja presencialmente ou de forma online. As faculdades devem oferecer nos seus sites um espaço específico para o envio desses documentos. Se isso não for possível, devem ter funcionários para receber a documentação no local do curso,
durante o horário normal de funcionamento. Também é obrigatório fornecer um comprovante de que os documentos foram entregues, seja em formato físico ou digital. Quem não for pré-selecionado ou perder a vaga por falta de formação de turma pode participar da lista de espera. Por isso, é preciso manifestar interesse nos dias 18 e 19 de agosto. E o resultado sai no dia 22. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.